Torções, fraturas, luxações e entorses são lesões comuns e suscetíveis a todos no dia a dia. Geralmente, além do repouso, algumas terapias são indicadas para o fortalecimento e recuperação. Para quem acha que essa é uma rotina só dos humanos, se engana. Até mesmo os cavalos, com toda a força física e explosão muscular, convivem com lesões e têm que procurar um médico para o melhor tratamento. O sistema locomotor dos cavalos funciona basicamente de uma forma muito semelhante ao nosso, né? Então o cavalo, a gente cria o cavalo como um atleta ou como um animal de trabalho. Então o sistema locomotor é extremamente importante para que a gente possa tirar o máximo da função do animal. Então basicamente o que vai acontecer é que em algumas modalidades, e dependendo do nível atlético, você vai ter um esforço muito grande. E aí as lesões, né, elas podem ocorrer. Tudo que for ser feito com esse animal, por exemplo, a partir do momento em que é determinada uma atividade para ele, seja lá qual tipo de esporte ele vai fazer, é importante que esses treinamentos eles sejam feitos paulatinamente, então gradualmente, para que essas estruturas se adaptem ao esforço, né? Então qualquer esforço que vai além do condicionamento que aquele animal tem, né, que está acostumado, o nível de exercício que ele estiver acostumado, é um esforço que pode levar a uma lesão, né? E em relação ainda às terapias, uma das coisas que também tem sido cada vez mais estudado são as terapias que trabalham com a fisioterapia, as terapias que trabalham com o movimento, né, a reabilitação, né, além das terapias convencionais. A laser terapia ele é um aparelho que ele é mais baseado na emissão de fótons, ou seja, a luz. Então o princípio disso é que algumas células do nosso organismo, elas são capazes de absorver essa luz e ele seria igual uma cafeína para uma célula, vamos dizer assim, mais grosseiramente falando. Ele estimula a produção de energia, então você acelera o processo de cicatrização de um tendão ou de uma ferida exposta mesmo, que a gente consegue ver melhor a situação da cicatrização, ou uma lesão de músculo mesmo, a gente consegue aplicar. Então o princípio é basicamente isso que a gente chama de fotobioestimulação, que é a estimulação pelos fótons, que é a luz que ele emite. A crioterapia a gente pode tanto usar ela de modo preventivo, porque sempre que o animal faz um exercício físico, ele está propenso a realizar microlesões que são fisiológicas, é o excesso de carga, então isso é normal ter uma lesão não tão grave, mas é normal ter. Então a gente pode usar a crio depois de um exercício, por exemplo, e ele ameniza os sinais de inflamação do local. Então a gente consegue usar desse modo preventivo nos cavalos. A gente também utiliza como parte complementar de um tratamento clínico. Então o processo inflamatório que está ocorrendo, seja por lesão de tendão ou de ligamento, ou uma lesão até muscular que está ativa, que tem todos os sinais de aumento de volume, de inchaço mesmo no local, está muito quente, que são sinais agudos que a gente fala de inflamação. A crioterapia ela atua nisso, de amenizar esses sinais, a gente conseguir controlar um pouco a dor do animal e o processo inflamatório ali gerado. O ultrassom terapêutico, ele é um aparelho que ele é mais antigo na reabilitação de cavalos. E ele é baseado, é como o ultrassom que a gente faz, diagnóstico mesmo, mas ele é uma frequência diferente e o impacto dele é pelas ondas sonoras que ele emite. Então ele, quando chega numa célula, ele consegue fazer ou uma massagem na célula, permitindo que ela tenha um influxo maior de solutos, né, para ela ter uma nutrição melhor, então é um efeito de massagem. E também porque ele tem um efeito meio térmico nessas células. Então, em lesões tanto de tendão, que é muito utilizado, lesões de ligamento, em feridas também ele já foi muito utilizado. Então, a gente consegue ter uma vasta aplicação assim, das terapias. A acupuntura funciona atuando em pontos que são bioativos. Esses pontos, eles têm, de alguma forma, uma comunicação com o sistema nervoso central, através de vias nervosas,
e dependendo do ponto selecionado, nós vamos ter uma ação local, uma vasodilatação, um relaxamento, ou vai ter produção de hormônios, de aminas, de substâncias relaxantes tipo opioides endógenos. Então vai haver uma tranquilização, vai ter uma sedação do animal e vai ter uma sedação da dor também. Ela existe tanto para uso humano quanto animal. Como é uma medicina completa, serve para tratar de tudo. É mais eficiente aqui no Ocidente, nós consideramos, para o sistema locomotor, traumatismos, tendinites, uma cápsula articular traumatizada, problemas de coluna, mas pode-se tratar qualquer patologia, um problema de fígado, um problema cardíaco. A quiropraxia, ela utiliza os movimentos naturais que o corpo faz, estendendo um pouquinho além para conseguir recolocar no lugar. Nesse momento, geralmente a gente ouve um estralo ou então acaba com a dor e vem uma sensação de bem-estar. Nos animais isso é muito visível, os animais começam imediatamente a lamber a boca. Tanto em cavalos como em pequenos animais, eles podem dar aquela chacoalhada como se fosse depois do banho e lambem. Isso é um sinal de bem-estar, sinal de que deu certo o procedimento. Quando não dá certo, o animal simplesmente para, quieto, às vezes fica incomodado, a gente tem que repetir, tentar uma outra técnica até conseguir esse bem-estar. Então, não quer dizer que você vá usar a fisioterapia e abandonar os tratamentos convencionais, mas eles se complementam, né? Então, ao mesmo tempo que você vai utilizar um anti-inflamatório, você pode também e deve utilizar um método fisioterápico. Você vai trabalhar, por exemplo, uma reabilitação, fazer exercícios, né, de fisioterapia. Então, isso aumenta muito as chances de sucesso, né? Além de um diagnóstico preciso, isso aumenta muito as chances de sucesso e de até retorno desse animal ao esporte, né? Às vezes no mesmo nível atlético que ele tinha anteriormente.